Olá, aqui estamos para mais um vídeo do canal Cristine de Pizan by Lulete. Lulete, eu, professora de Filosofia e História da Arte aposentada, que para me entreter resolvi fazer essa história das mulheres, como eu já contei no último vídeo. Né? E hoje falaremos de uma mulher que para mim foi bem interessante, uma mulher do povo que participou da Revolução Francesa. Bom, vocês devem lembrar das aulas de história. A Revolução Francesa aconteceu em 1789, né? E foi a tomada do poder pela classe baixa ou burguesia, né? Tirando do poder o clero e a nobreza. E a Marie Charpentier participou dessa história. Vamos saber um pouco mais sobre a Marie Charpentier? Então, o pensamento iluminista despertou nas mulheres o desejo de compartilhar os valores do movimento: liberdade, igualdade e fraternidade. Esses substantivos femininos eram uns gritos, né? Eram uns pedidos da população que estava completamente marginalizada, né? Foram os ideários da Revolução Francesa. Então, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a Revolução Francesa foi um movimento de revolta político e social, iniciado, como eu já disse, em 1789. E, principalmente, objetivava, né, acabar com a desigualdade, né, entre a população de franceses, que naquele período gerava em torno de 25 milhões de pessoas. Como é que era dividida a sociedade, que é importante para a gente entender, tá? O primeiro estado, que era representado pelo alto clero, o segundo estado, formado pelos nobres, e o terceiro estado, composto por industriais, burguesia e camponeses. Então, o terceiro estado era um verdadeiro saco de gatos, porque tinham desde industriais ou grandes comerciantes até mesmo os pequenos camponeses. E era exatamente esse terceiro estado que sustentava, através do pagamento de impostos, a vida de luxo da coroa, clero e nobreza, enquanto muitos, né, dos outros, pertencentes ao terceiro estado, passavam fome. Algo bem semelhante ao que acontece hoje aqui no Brasil, né? Boa parte da população paga altíssimos impostos para sustentar o luxo aí da uma camada bem restrita da sociedade. Pressionado pela situação econômica francesa, o rei convocou os Estados Gerais e os súditos para registrarem suas reivindicações nos cadernos de queixas. Imagine só se hoje existisse essa ideia de cadernos de queixas, né? Quantas queixas estariam? Haja caderno, né? Entre as mulheres surgiram pedidos por mais educação, emprego, independência e autonomia. E embora não fosse permitido a elas disputar cargos eletivos, houve imensa mobilização feminina para a escolha dos deputados que definiriam os novos rumos da nação. Foram eleitos 1.139 homens, sendo 291 ligados ao clero, 270 ligados à nobreza e 578 do terceiro estado. Ufa, poderíamos pensar, o terceiro estado deu um golpe? Ainda não. Apesar de ter conquistado a maioria das cadeiras, o terceiro estado não detinha o poder decisório, porque o processo de votação era por estado, ou seja, clero e nobreza detinham 2/3 de votos e, portanto, o poder de manter seus privilégios. Para reverter essa situação, o terceiro estado propôs que a eleição fosse individual, um homem, um voto. O rei declinou, ou seja, abriu mão do seu poder de voto. Os deputados do terceiro estado, então, decidiram criar uma nova constituição para a França. Aí sim. A monarquia tentou conter à força a realização da Constituinte, claro, né, porque ela não queria perder seus privilégios, né? Porém, a população parisiense se rebelou. E no dia 14 de julho de 1789, aconteceu a famosa queda da Bastilha. Queda da Bastilha por quê? Porque a Bastilha era a prisão símbolo da opressão absolutista, então ela foi simbólico derrubarem a Bastilha. Tudo começou com a invasão do Palácio dos Inválidos e a tomada de 40 mil fuzis, isso pelo povo.
repartidos entre os insurgentes. Rumores diziam que na Bastilha havia mais armamentos. Então, claro que saíram do Palácio dos Inválidos e foram para a Bastilha. A multidão atacou a prisão. Foram oficialmente reconhecidos 953 homens e uma mulher. Quem era essa mulher? A nossa querida aí, Marie Charpentier, que era uma lavadeira, né? Interessante isso. Ela literalmente lavou a sujeira. Entre os conquistadores. E entre eles ainda estavam 661 artesãos. O mais velho tinha 72 anos e o mais jovem era uma criança de 8 anos. E depois disso, o diretor da prisão, junto com o governante de Paris, né, tiveram as suas cabeças cortadas e enfiadas na ponta de uma lança e expostas para todos verem. Aí começa realmente o período de carnificina, né? Mataram-se várias pessoas, inclusive mais tarde, como vocês devem lembrar, o próprio rei e a própria rainha. Mais tarde, a Bastilha foi demolida e algumas das pedras da prisão foram esculpidas e transformadas em pequenas bastilhas, vendidas como relíquias da liberdade. Um detalhe: outra mulher importante foi a revolucionária Théroigne de Méricourt, uma próspera camponesa que também participou da tomada da Bastilha, apesar de não constar oficialmente seu nome. E também participou da Marcha das Mulheres até a cidade de Versalhes, né? O objetivo dessa Marcha das Mulheres até a cidade de Versalhes era exatamente trazer o rei e a rainha que estavam lá escondidos, né? Para perceberem e verem a miséria que o povo de Paris estava vivendo. O padeiro e a padeira e o pequeno aprendiz, como o povo se referia ao rei, à rainha e ao príncipe, né? E também ela participou da invasão do Palácio das Tuileries. Então é uma mulher que também teve um engajamento ativo nessa conquista aí da derrubada do poder, né? Tirei esse conteúdo do site mulheresdeluta.com.br, bem interessante, fala de outras mulheres também. E também de um texto da FEFELESH, né, da USP.com.br, queda da Bastilha, queda da prisão da Bastilha, que se tornou um marco inicial da Revolução Francesa. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá!